Convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Jesus segundo Mateus, nos versículos 31 ao 33. Mateus capítulo 13, Evangelho de Jesus segundo Mateus capítulo 13, versículos 31 ao 33. Capítulo 13 de Mateus, nós temos as parábolas do reino, né? As parábolas do reino. E diz assim, a partir do versículo 31, e contou-lhes Jesus outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. E embora seja a menor entre todas as sementes, quando cresce, torna-se uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. E contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Palavra de Deus ao nosso coração. Amém? Muito bem, meus amados. Essas duas parábolas contadas por Jesus, não é por acaso que Mateus registrou isso, uma parábola seguida da outra, parábola do fermento e a parábola do grão de mostarda. Por que Jesus falava por parábola, gente? Parábolas eram histórias contadas, histórias ou fictícias ou extraídas da vida diária daquele povo, para ilustrar, para ensinar uma verdade espiritual. Isto é uma parábola. E é por isso que Jesus ele ensinava por meio de parábolas, porque quando a gente ouve uma história, a gente aprende melhor. O que nós estamos vendo aqui? Do ponto de vista didático, a pedagogia de Jesus. Jesus ele usava de estratégias pedagógicas para ensinar as verdades espirituais do reino de Deus. E aqui Jesus ele está falando por parábolas. Temos aqui Mateus capítulo 13, as parábolas do reino de Deus. E eu quero destacar hoje com você a parábola do fermento e a parábola do grão de mostarda. O que Jesus está falando, gente, era algo que fazia parte da vida daquelas pessoas. Talvez nós, ocidentais do século 21, talvez você nunca tenha visto um grão de mostarda. Você já viu? Talvez você nunca tenha visto um pé de mostarda. Não é todo mundo aqui que mexe com fermento, que trabalha com cozinha. Jesus está falando de algo que fazia parte da vida diária daquelas pessoas. Então quando Jesus fala de grão de mostarda, quando Jesus fala do tamanho da árvore que fica o pé de mostarda, quando Jesus ele fala da dona de casa que põe o fermento na massa, ele está falando de coisas que faziam parte da vida diária dos seus ouvintes. Então eles estavam entendendo melhor o que Jesus estava dizendo. O fato é que todos nós, de certa forma, entendemos um pouco, não é, de planta. Quando você planta alguma coisa, quando você cozinha alguma coisa. A minha mãe, por exemplo, lembro que minha mãe, até hoje ela faz isso. Esses dias fui na minha mãe mesmo, cheguei lá, tinha uma travessa com um cobertor em cima. Eu já sabia que era uma massa. Aí eu xereta, fui lá levantar, e tinha umas bolinhas de massa assim. E é muito interessante porque aquilo fica ali por algumas horas, depois aquilo está enorme, né, com o fermento. De certa forma nós também conseguimos compreender o que Jesus está falando. Entre o fermento e o grão, há algumas semelhanças aqui, nesta parábola dita por Jesus. A primeira semelhança é que o grão de mostarda, se você já teve a oportunidade de ver, ele é bem pequenininho. Pessoas com problema de visão não conseguem nem enxergar. Parece um grão de areia, é bem minúsculo mesmo. E quando Jesus fala do fermento, ele não está dizendo que a dona de casa coloca um caminhão de fermento na massa. É um pouco de fermento na massa, é uma quantidade pequena. Então Jesus está falando de coisas pequenas,
pequenas quantidades de materiais, o grão, o fermento, que são escondidas em algum lugar, que são postas em algum lugar. Então veja que Jesus está dizendo o seguinte, que o reino de Deus é como o grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Então veja, o grão ele é plantado, e quando ele é plantado você não vê mais, não é verdade? Quando você planta uma semente, você não vê mais a semente, ela está ali escondida, você não está vendo o que está acontecendo com ela. E o fermento é a mesma coisa. O reino de Deus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou. Outra tradução diz, escondeu dentro da farinha. Então quando a dona de casa ela pega o fermento e mistura com a farinha, o fermento você não está vendo, ele está ali, mas você não está vendo. Então Jesus está falando de coisas pequenas, que são escondidas, que são misturadas, que estão ocultas aos nossos olhos, e que estão ali, agindo de alguma forma naquele lugar onde elas estão. Então essa é a primeira semelhança entre o fermento e o grão. A segunda semelhança é que depois de um tempo, tanto o grão quanto o fermento vão produzir um tipo de transformação que multiplica, um tipo de transformação que toma corpo, um tipo de transformação que não apenas cresce e se multiplica, mas também uma transformação que abençoa. Olha o que Jesus diz, que aquele grão de mostarda se transformou numa árvore, e aquela árvore serve de morada para as aves que criam seus ninhos, que dão filhotes, põem ovos, lugar de proteção, de amparo, de descanso, de morada. O fermento que é colocado na farinha, aquilo gera alimento, que nutre a nossa vida, que nutre as nossas necessidades mais básicas. A necessidade mais básica que nós temos, fisicamente falando, biologicamente falando, é comer. Então veja que Jesus está falando de coisas pequenas, que são ocultas, que são escondidas, mas que se multiplicam e abençoam, de certa forma. E aí Jesus está dizendo que o grão e o fermento, e a forma como eles agem no lugar onde são colocados, isso se assemelha ao reino de Deus. E quando a gente fala do reino de Deus, a gente pode levantar aqui uma discussão teológica que não é o caso. Mas quando a gente fala do reino de Deus, a gente pode pensar no reino de Deus em três perspectivas. A primeira, o reino de Deus como o governo de Deus sobre tudo que Ele criou. O reino de Deus no sentido dele ser o grande governante, dele ter o controle de toda a sua criação. E nós cremos que Deus está no controle de tudo. Ainda que a nossa mente humana, finita, pecadora, carnal, não consiga compreender isso. Porque há coisas em Deus, da sua natureza e do seu agir, que nós não conseguimos entender. E quando nós não conseguimos entender, cometemos o pecado de desmentir aquilo que a Bíblia diz. Então, quando alguém diz que Deus não está no controle, está ensinando uma heresia, uma mentira, por causa da sua incapacidade de compreender o que a Bíblia diz. O fato de eu não compreender algo que a Bíblia diz sobre Deus, não significa que eu tenho que dar uma interpretação diferente daquilo que a Bíblia diz, porque eu não consigo entender. Por isso que entra a fé no lugar da razão. É para você crer, não é para você. Tem coisas a respeito de Deus, da palavra do Senhor, que não é uma questão de você entender, é uma questão de você crer. Então o reino de Deus, no sentido de que Ele governa todas as coisas. Podemos entender o reino de Deus no sentido escatológico, no sentido do plano de Deus com Israel, porque o Evangelho de Mateus foi escrito para os judeus. Foi escrito para os judeus, por isso que Mateus o tempo todo, desde o primeiro capítulo até o último, ele cita passagens do Antigo Testamento. Por quê? Porque ele está provando para os seus destinatários, ele está comprovando, ele está dando fundamentos, provas para os seus destinatários judeus, para os seus patrícios judeus, de que Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento. Então quando ele fala do reino de Deus em Mateus,
ele está falando do reino milenar, que Jesus vai instaurar na terra após a grande tribulação, quando ele vier na sua segunda vinda. E a segunda vinda de Jesus não tem nada a ver com o arrebatamento da igreja. O arrebatamento acontece antes da grande tribulação. Ele leva a sua igreja para as bodas do Cordeiro, grande tribulação na terra de 7 anos, aí Jesus volta com a sua igreja. Ele vem com a igreja. Aí sim é a segunda vinda, quando todo olho verá. E ele vem estabelecer o quê? O reino milenar. Então, muitas das coisas que se fala sobre o reino de Deus no Evangelho de Mateus é a respeito do que vai acontecer no futuro escatológico no reino milenar. Mas vamos deixar esse negócio para lá, que esse assunto é difícil. Só para você entender o que Jesus está falando sobre o reino e como que a gente aplica isso na nossa vida. Um terceiro sentido do reino de Deus é aquele sentido em que nós encontramos em Lucas. Quando Jesus diz, quando Lucas registra no seu evangelho, que Jesus afirma que o reino de Deus está dentro de nós, do coração dos convertidos, do coração daqueles que são dele, do coração daqueles que nasceram de novo. Se você nasceu de novo, se você é uma nova criatura em Jesus, se você foi transformado pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo, o reino de Deus está dentro de você. Isso também é uma forma correta, bíblica, de se entender o reino de Deus, porque reino significa o quê? Significa o quê? Significa governo. E quando Jesus entra na nossa vida, Ele entra para governar a nossa vida, para ser o dono da nossa vida. E nós temos que entender o que significa o Evangelho. Ontem eu e a Nil conversávamos com uma pessoa que está começando na igreja, e eu falava assim para ela: você já entendeu o que é o Evangelho? Você tem a compreensão do porquê do Evangelho? Ela disse não. Então você imagina quantas pessoas estão assim, estão indo às igrejas, frequentando os cultos, ouvindo a palavra, mas não entendeu ainda o que significa Evangelho, o que significa plano de Deus, por que Jesus veio para nos salvar. Isso é compreensível, porque todos nós temos uma compreensão do plano de Deus, do Evangelho, das boas novas, e muita gente está nas igrejas, mas ainda não atravessaram a linha da fé que conduz à salvação. Estão buscando a Deus por tantos e tantos motivos, mas não porque são salvas, porque se converteram, porque são novas pessoas em Cristo Jesus. E isso é compreensível. Muitas pessoas buscavam a Deus porque não é porque elas queriam ser salvas, estavam preocupadas com a sua vida na eternidade, elas queriam resolver os seus problemas. E tudo bem, Jesus chegava ali e resolvia o problema daquelas pessoas, até que Jesus chamava essas pessoas abençoadas por Ele a um compromisso com Ele. Aí elas são chamadas a atravessar a linha da fé, quando elas entregam suas vidas a Cristo para a salvação, arrependem-se dos seus pecados e recebem a salvação. Então o reino de Deus, nesse sentido de que Jesus, Ele reina sobre nós, o governo dele está em nossa vida pessoal. E é nesse terceiro sentido do reino de Deus que eu quero compartilhar com você essas duas parábolas que têm duas semelhanças. As coisas pequenas que são escondidas e que produzem um resultado transformador e abençoador. Então nós temos aqui verdades espirituais a respeito deste reino de Deus que está em nós. E se ele não está em você, que você se esforce, que você entregue a sua vida a Ele, a Jesus, para que esse reino esteja em você. Jesus está falando de verdades espirituais a respeito desse reino, que está em nós, em nosso coração. E eu quero falar de 3 dessas verdades espirituais. A primeira verdade espiritual é que aquilo que Jesus fala a respeito do grão de mostarda e do fermento, coisas pequenas que são colocadas ou na terra, né, o grão, ou na farinha, o fermento, e aquilo produz multiplicação, e aquilo produz vida, produz amparo, produz hospitalidade, produz lugar de vida. Aí nós temos que nos lembrar da parábola do semeador, que é a primeira parábola que Jesus, Ele fala neste capítulo 13 de Mateus. Eu preguei sobre a parábola do semeador na última sexta-feira, ou na última quarta-feira. E na parábola do semeador,
Jesus ele compara a palavra dele a uma semente. Ele compara a mensagem do evangelho a uma semente. E essa semente, Jesus compara, e a reação das pessoas, a resposta das pessoas à mensagem do evangelho, Jesus ele compara a 4 tipos de solo. O solo à beira do caminho, que são aquelas pessoas que ouvem a palavra com ceticismo, com incredulidade, muitas vezes com zombaria, com cinismo, com o coração duro. Porque muita gente para ouvir a palavra de Deus com o coração desse jeito. A pessoa não está nem crendo no que ela está ouvindo, ela não acredita. Ela já está com o coração disposto a não crer, a não acreditar. Ela está zombando do que está sendo pregado. Então o que acontece quando a pessoa recebe a palavra de Deus assim? O diabo vem e rouba a palavra do coração. E na narrativa de Lucas é algo extraordinário, porque Lucas diz o seguinte, que Jesus ensinou que o diabo faz isso para que a pessoa não crendo seja salva. Então olha a importância da pregação da palavra. O diabo rouba a palavra do coração, por quê? Porque o diabo sabe que é por meio da palavra que a pessoa, ela toma consciência de que ela é pecadora e precisa arrepender-se dos seus pecados. Como Paulo diz em Romanos capítulo 10, a fé salvadora em Cristo, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a mensagem de Cristo, a palavra de Deus. Então se a pessoa ela é impedida de ouvir a palavra, como que ela vai ser salva? Se ela é impedida de ouvir o evangelho, as boas novas de Jesus, como que ela vai se arrepender dos seus pecados? Então o diabo rouba a palavra do coração da pessoa, que não está nem aí, ela está ouvindo, mas ela não está nem aí para a palavra. Aí Jesus fala do solo pedregoso e do solo espinhoso. Quem são as pessoas que Jesus compara ao solo pedregoso e o solo espinhoso? São aquelas pessoas que recebem a palavra de Deus, a princípio até com alegria. Elas ficam entusiasmadas com o evangelho, ficam entusiasmadas com a mensagem, elas ficam entusiasmadas com a pregação do pastor, com os cânticos, com a atmosfera de adoração e de fé nos cultos. Elas até se batizam, elas recebem até o certificado de batismo, tem a assinatura do pastor lá. Mas na verdade nunca nasceram de novo. Porque aí Jesus diz que vem as tribulações, vem as provações, vem as tentações, e aí a palavra não encontra lugar no coração para criar raízes. Então as pessoas abandonam a fé, abandonam a Jesus. Quem está falando isso não sou eu, é Jesus. Está aqui em Mateus capítulo 13, depois você consulta lá. Aí a pessoa não permanece, porque a princípio recebe a palavra, mas a palavra não encontra lugar no coração para produzir a transformação que Deus quer fazer na vida da pessoa. Por isso que quando alguém está ouvindo a palavra, ela tem que, existe a parte de Deus e a nossa parte, né? A parte do pecador, o que é? Humildemente se entregar a Cristo e permitir que Deus faça a obra na vida dele. A parte de Deus é operar uma santificação, uma transformação que nós não podemos fazer, porque somos pecadores, só Deus pode fazer. Então veja que a obra de Deus na nossa vida é uma via de mão dupla. Quando Paulo fala assim, não apagueis o Espírito, lá em 1 Tessalonicenses 5, Paulo não está pensando no Espírito Santo se apagando dentro da gente, se extinguindo como uma fumaça. Quando Paulo fala, não apagueis o Espírito, a palavra apagueis no grego significa literalmente, não atrapalhem o agir de Deus em vocês. O que significa apagar o Espírito? Significa isso, a gente com os nossos pecados, com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo, com a nossa maneira errada de viver a vida, a gente não permitir que o Espírito Santo faça a obra que Deus quer fazer na nossa vida. É isso que significa apagar o Espírito Santo. O Espírito Santo está lá em você, mas ele não consegue fazer a obra que Deus quer fazer. Por quê? Por causa da dureza do coração. Por causa muitas vezes da gente não ter um coração humilde, manso para Deus. Então, a primeira verdade espiritual da parábola do grão de mostarda e do fermento está no último solo. E aí a gente faz um paralelo, uma conexão, e é exatamente isso que Jesus está falando, que nós devemos ser
como aquela boa terra. O nosso coração tem que ser como uma boa terra. Quando a palavra de Deus é semeada no coração da pessoa que é uma boa terra, a palavra de Deus encontra lugar para criar raízes profundas. E Jesus diz assim: essa pessoa, ela vai produzir fruto de 100, de 60 e 30. O que Jesus está falando? Ele está comparando o seguinte: olha, a pessoa que tem o coração como uma boa terra, é como uma semente que foi semeada, e aquela única semente produziu 100 sementes, 60 sementes, 30 sementes. O que Jesus está falando, gente, na parábola do semeador? Ele está falando do poder da palavra de Deus em produzir transformação na nossa vida. E essa transformação, ela é vista pelos frutos, não é pelas palavras, é pelos frutos, é pela maneira como a gente vive, é pela maneira como a gente se comporta, é pela maneira como a gente fala, sim, mas sobretudo pela maneira como a gente vive. Aqueles que ouvem a palavra e frutificam são aqueles que ouvem a palavra e a retêm no coração. Veja, na parábola do semeador, a semente que é a palavra faz a pessoa produzir frutos. Que frutos? Aqueles que estão em Gálatas capítulo 5, que são os aspectos do caráter de Jesus que devem estar em nós: a paz, o amor, a longanimidade, a bondade, o domínio próprio, a fé, a fidelidade, deve estar em nós. Então o que Jesus está querendo dizer, meus irmãos, na parábola do grão de mostarda e do fermento, é que se o reino de Deus está realmente em nós, esse reino de Deus está produzindo transformação. Algo está acontecendo na nossa vida, e só o Evangelho pode fazer isso, quando nos arrependemos. Você sabe qual que é a grande diferença? Uma das grandes diferenças entre o Evangelho e o socialismo marxista? Você sabe qual que é a grande diferença? O socialismo marxista vai pegar o criminoso e vai dizer: você é um coitadinho, você é uma vítima da sociedade, por isso que você se tornou um criminoso, porque você é uma vítima da sociedade. Mas a palavra de Deus diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. E o Evangelho diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. Esta é uma das grandes diferenças entre o socialismo marxista e o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus chama os pecadores ao arrependimento, a entenderem que elas são responsáveis pelos seus atos, são responsáveis pelas suas escolhas. E talvez você diga assim: pastor Marcelo, mas você está tendo uma visão muito reducionista, muito simplista dos problemas sociais. Será que estou mesmo? Será que somente os pobres são criminosos? Somente aqueles que são menos desfavorecidos socialmente que são criminosos? Quem são os maiores criminosos no mundo inteiro? Os maiores criminosos não são os mais poderosos? Não são os mais ricos que oprimem os pobres? Então essa questão da criminalidade, gente, ela existe no mundo por causa do pecado que nós herdamos de Adão. A criminalidade está em todas as esferas da sociedade, em todas as camadas da sociedade. Lá estará o crime, porque o homem é pecador, ele precisa de Jesus, ele precisa do Evangelho, porque é o Evangelho que vai transformar o homem. É o Evangelho que vai transformar o homem numa nova pessoa, numa nova criatura. Por isso que Paulo fala: se vocês entregaram a vida de vocês para Jesus, se vocês roubavam, deixa de roubar. Se vocês matavam, deixa de matar. Se vocês brigavam, entravam em confusão, para de fazer isso. Porque o Evangelho, o reino de Deus em nós, exige transformação. O Evangelho de Jesus é transformador. O reino de Deus em nós, a segunda verdade espiritual que nós aprendemos com Jesus, na parábola do grão e do fermento,
é o poder da multiplicação. Quando Jesus está na nossa vida, irmãos, quando o Espírito Santo está em nós, quando a palavra de Deus está em nós, muitas coisas na nossa vida, elas podem começar pequenas, insignificantes, humildes no sentido da pequenez, no sentido de que nós temos começos humildes. Vamos lembrar como que Deus começou Israel, gente? Deus começou Israel com quantas pessoas? Com Abraão. Por isso que Deus disse para Abraão: sai do meio dos seus parentes, vai para a terra que te mostrarei, farei de ti uma grande nação. Deus começou Israel com uma pessoa, e Deus cumpriu literalmente a promessa feita a Abraão. Fez de Abraão uma grande nação. E está aí Israel, o milagre de Deus na história da humanidade. Por quantas vezes Israel sofreu o perigo de ser extinguido da história? O povo judeu correu o risco, o povo de Israel, né? E depois o povo judeu, porque judeu vem de Judá, a única tribo que sobrou das 12. O povo judeu está espalhado por toda a face da terra. E Deus tem um plano específico com eles. Isso tem a ver com a escatologia bíblica. Como que Deus começou a igreja? Como que Jesus começou a igreja, gente? Jesus começou a igreja com 12 homens. Nenhum deles da vida religiosa de Israel. Homens simples, homens trabalhadores. Jesus não foi buscar dentro das sinagogas, dentro do templo, porque tudo aquilo estava contaminado por uma falsa religiosidade. Jesus foi buscar em homens simples os seus discípulos, e com 12 homens simples, Jesus deu início à sua igreja. E há milhares e bilhares de cristãos espalhados pelo mundo, fora aqueles que já estão com o Senhor, aguardando a nossa chegada lá. Então, meus irmãos, o reino de Deus é assim. O poder multiplicador do reino de Deus, do evangelho de Jesus. Começo humilde, pequeno. Mas eu quero que você se lembre daquilo que Paulo fala aos Efésios no capítulo 3. Que Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que pedimos e aquilo que nós pensamos. Talvez você tenha um sonho aí no teu coração, um projeto no teu coração. E esse sonho, esse projeto, pode ser um projeto espiritual, ministerial, pode ser familiar, pode ser profissional, pode ser qualquer área da sua vida. E se você está entregando esse projeto, este sonho nas mãos de Deus, se você está consagrando isso ao Senhor, se você está dizendo: Deus, eu quero que o Senhor seja não apenas o meu sócio, eu quero que o Senhor seja o dono desse negócio aqui. Porque aprenda uma coisa, a gente ouve umas coisas por aí que é meio engraçado, né? Ó, Jesus é o teu sócio, coisa nenhuma, Ele é o teu dono. Porque quando você tem uma sociedade, numa sociedade, se você é sócio de alguém, você tem voz, não tem? Você pode falar: olha, eu quero votar aqui no conselho, eu quero votar aqui porque eu sou sócio desse negócio aqui. Mas quando Jesus é dono da sua vida, você tem que se submeter ao que Ele quer, não é isso? Se Ele é o Senhor da tua vida, Ele não é o teu sócio, Ele é o teu Senhor. É bem diferente. Olha o que diz Provérbios 16: o homem faz planos, mas a última resposta vem de Deus. A última resposta, a última palavra vem do Senhor. Entregue os teus planos para Deus, entregue os teus sonhos para Deus. Por mais humilde que você esteja começando algo, por mais pequeno que seja aquele algo que você está fazendo, Deus pode fazer infinitamente mais aquilo que você pensa. Deus pode. Só tome o cuidado de manter o seu coração, de preservar o teu coração humilde quando você crescer.
você começar a prosperar naquele sonho, naquele projeto. Mantenha-se humilde para reconhecer que você chegou onde chegou, porque Deus te abençoou, porque Ele te levou até ali. Foi pela graça dEle, pelo poder dEle, pelo amor dEle. Não se esqueça do Senhor em tudo aquilo que você fizer. Não foi isso que Deus alertou o povo de Israel através de Moisés? Uma nova geração de israelitas, depois de 40 anos deles terem saído lá do Egito, Moisés reúne aquela nova geração e diz: olha, quando vocês entrarem na terra prometida, quando vocês estiverem morando lá, comendo do fruto da terra, com suas casas erguidas, lembrem-se que fui eu que os coloquei ali. Entregue os teus sonhos, ainda que você esteja começando com poucos recursos. Davi venceu o gigante Golias com uma pedra. Moisés abriu o mar vermelho pelo poder de Deus com uma vara. A mulher viúva pagou a dívida dos credores que o marido falecido havia deixado com um pouquinho de azeite que Deus multiplicou. Jesus alimentou 2 multidões com poucos pães e peixes que Ele multiplicou e alimentou uma multidão. Porque o reino de Deus é assim. Ele é multiplicador e Ele abençoa você e quem está à sua volta. É isso que esse reino tem feito com você? O reino de Deus está em você. Se o reino de Deus está em você, alguma coisa tem que multiplicar na tua vida. Alguma coisa tem que abençoar outras vidas em você. E em terceiro lugar, a terceira verdade espiritual que nós aprendemos nessa parábola do grão de mostarda e do fermento, é que quando nós achamos que nada está acontecendo, enquanto buscamos, enquanto oramos, enquanto estamos clamando, enquanto estamos obedecendo o Senhor, achamos que, ou percebemos a nossa percepção humana e falha, de que nada está acontecendo, de que o céu está em silêncio. Quando achamos que nada está acontecendo, quando achamos que Deus não está ouvindo as nossas orações, na verdade Deus está trabalhando silenciosamente. Porque é assim que o reino de Deus, que Deus trabalha conosco, muitas vezes. As mulheres aqui, ou os homens que trabalham com jardinagem, sabem o que eu estou dizendo. Os que já trabalharam na roça, há muitos irmãos aqui que trabalharam na roça, foram agricultores, ou os pais eram agricultores. Você sabe o que eu estou dizendo. Você conhece o que eu estou dizendo. Muitas pessoas sabem o que eu estou dizendo. Você ara a terra, coloca a semente, tapa a terra e ela está ali, você não está vendo. Você não está vendo. Mas alguma coisa está acontecendo ali, no oculto, onde os seus olhos não estão enxergando, onde os seus olhos não podem chegar, onde nem mesmo a sua compreensão alcança. Talvez pouquíssimas pessoas aqui conseguiriam explicar a biologia do negócio, ou a química do negócio, a química do fermento, ou a biologia do grão. Pouquíssimas pessoas aqui vão entender. Poderiam chegar aqui e dar uma aula. A maioria de nós não faz a menor ideia como que aquele negócio é plantado e cresce, sai da terra. Como que aquele fermento entra na farinha e faz a farinha crescer. A gente não consegue explicar. A maioria de nós. As coisas de Deus são assim. Muitas vezes assim. A gente acha que não está acontecendo nada. A gente acha que está tudo em silêncio. A gente acha que o céu está parado, que não está acontecendo nada. Você está orando, você está buscando, você está adubando a terra. Você cobriu a massa. Você não está vendo, seus olhos não estão enxergando, mas Deus está trabalhando em teu favor. Deus está trabalhando em teu favor. Olha o que o salmista diz, que Deus Ele abençoa os seus amados enquanto eles dormem. Antes de dormir, você coloca o teu joelho no chão, você agradece por aquele dia, e aí você entrega os seus problemas a Deus, você derrama as suas lágrimas, o Espírito Santo te dá descanso, conforto, aí você vai dormir, fecha os olhos, você começa a sonhar coisa que não tem nada a ver, e você está lá molhando o travesseiro, babando o travesseiro, você está inconsciente,
Mas Deus, naquele momento do teu descanso, quando você está dormindo, descansando a tua mente, o teu corpo, Deus, Ele está trabalhando no silêncio em seu favor. Ele está te abençoando de uma forma que você não sabe, de uma forma que você não está vendo, mas Deus está agindo em seu favor. Essa forma silenciosa e invisível de Deus agir, pode acontecer de muitas formas. Pode ser uma transformação que Deus está fazendo primeiro dentro de nós mesmos, dentro da gente, porque às vezes a gente quer uma transformação em alguém que convive com a gente, ou no ambiente em que vivemos, e a gente ainda não entendeu que essa transformação de Deus quer começar dentro de nós. Você está entendendo? Sim ou não? Ah, Deus, muda o meu marido. Ah, Deus, muda a minha esposa. Ah, Deus, muda o meu filho, muda a minha filha, muda o meu chefe, muda o meu pastor, muda o meu líder. E Deus está dizendo para você: eu quero começar essa transformação dentro de você. Por que Jesus pediu para a gente orar pelos inimigos e abençoar aqueles que nos prejudicam? Porque quando você é prejudicado por alguém, quando alguém se torna um inimigo teu, essa pessoa está causando algo ruim dentro de você, porque você vai sentir raiva, e a raiva pode se transformar numa amargura, a amargura pode se transformar numa raiz de amargura, e aí você começa a ficar contaminado por você mesmo. Mas quando você põe o joelho no chão e você começa a orar por aqueles que te perseguem, te ofendem, uma transformação começa a acontecer dentro de você. Uma transformação libertadora, purificadora, curadora. Fizemos essa experiência alguns anos atrás, na nossa classe de escola bíblica dominical. Falávamos sobre o perdão, e eu sugeri algo, lancei um desafio para a minha classe. Falei, nós vamos orar por aqueles que nos perseguem, beleza? Fechado? A classe topou. Depois de 2 semanas começamos a ouvir os testemunhos, não do que Deus estava fazendo com os inimigos, mas o que Deus estava fazendo na vida daqueles irmãos que estavam orando pelos seus inimigos. Deus começou a gerar uma transformação libertadora, curadora, terapêutica, espiritual, santificadora. Então esse trabalhar silencioso de Deus, que nós não vemos, Deus quer começar a operar primeiramente dentro da gente. O que em nós mais precisa ser mudado, transformado, que nós precisamos entregar para Deus e dizer: Deus, me ajuda a ser transformado nessa área da minha vida, nesse comportamento, nesse pensamento, nessa minha mania que está prejudicando a minha vida, que está atrapalhando o meu desenvolvimento espiritual, o meu crescimento em Jesus, que está atrapalhando a minha família, o meu casamento, os meus relacionamentos. Senhor, me ajuda, opera essa transformação do reino na minha vida, do teu senhorio, do teu governo sobre mim. Essa transformação, em segundo lugar, ela pode acontecer sim no mundo à sua volta. Se você está orando pelo lugar onde você está, pelas pessoas que estão à sua volta, essa transformação silenciosa, você está orando, você está buscando, você está clamando por uma situação, por um problema que você está passando, por algo que está causando dor e sofrimento dentro de você, um problema, uma crise, uma dificuldade, uma tempestade, um vale, a metáfora que você queira usar, que descreve o problema, a crise que você está enfrentando. Você está buscando a Deus, você está clamando ao Senhor, e você acha que nada está acontecendo, mas o reino de Deus é como grão de mostarda que é escondido na terra, como fermento que é misturado na farinha. Você não está vendo, mas alguma coisa está acontecendo dentro daquele lugar que os teus olhos não podem alcançar. Você está orando, você está clamando a Deus, você está buscando o Senhor, você está consagrando a tua vida. Deus está trabalhando no oculto, no invisível, para abençoar a tua vida. Se você crê nisso, fique de pé, nós vamos orar. O reino de Deus é como o grão de mostarda que alguém planta bem pequenininho,
mas quando ele gemina, se transforma numa grande árvore que dá morada às aves, que dá ninho aos filhotes. O reino de Deus é como a farinha que a dona de casa ou o cozinheiro coloca na farinha e mistura e deixa ali descansando por um tempo. Eu lembro que a minha mãe falava assim, quando eu era criança, minha mãe fazia pizza, ela fazia massa, 3 montinhos assim, e deixava em cima da cama essa massa num tipo de um Tupperware assim, um Tupperware, e ela cobria de cobertor. E ela falava assim, não mexe, não descobre. De vez em quando o xereta ia lá, criança é fogo, né? Então o segredo era não mexer. Deixar a natureza, a química fazer a sua obra na massa. A mesma coisa acontece com Deus, gente. Às vezes a gente quer, Deus cobriu a massa, Deus colocou o cobertor, mas a gente quer ir lá levantar, a gente quer ver o que está acontecendo, a gente quer xeretar o que Deus está fazendo, que não é para a gente xeretar, porque tem coisa que a gente tem que fazer, mas tem coisa que a gente tem que esperar. Está entendendo? Então o que nós aprendemos com essa parábola, uma outra lição que fica para a gente, é a paciência. Paciência é também um fruto do Espírito Santo, é uma virtude cristã. É a gente saber esperar em Deus. Porque aquele que planta, ele tem que esperar. A parte dele é plantar, ele não vai fazer aquilo germinar, isso é obra de Deus. É genética de Deus. Deus colocou ali todo o código genético para que se aquela semente estiver no solo adequado, aquilo vai criar vida. Assim como a química que foi feita por Deus também. Já parou para pensar que Jesus é o autor da tabela periódica? Já parou para pensar nisso? Gente, eu odiava a química, física, tudo que é cálculo. Mas você sabe que tudo isso veio de Deus? Porque a palavra de Deus diz que toda inteligência, toda sabedoria, todo conhecimento que existe no mundo, no universo, está oculto em Jesus. Então às vezes a gente quer ajudar a Deus quando a gente tem que esperar. Às vezes a gente tem que ajudar, às vezes a gente tem que agir. Mas há situações da nossa vida que nós temos que esperar. Deus está agindo no silêncio. Em breve você vai ver. Você vai ver a tua bênção saindo da terra, a tua bênção crescendo, a tua bênção multiplicando. O resultado, a multiplicação, que vai abençoar a tua vida e a vida de outras pessoas que estão à sua volta, amém? Queria convidar você a fechar os olhos. E eu quero convidar você a vir aqui à frente, eu quero orar por você. Se Deus de alguma maneira falou com você nesta manhã, eu quero chamar você aqui à frente. O que você está colocando diante de Deus que você está tendo que esperar, ter paciência? Eu quero convidar você a vir à frente e dizer para Deus e pedir para Deus para que Ele continue te dando sabedoria, paciência, perseverança, coragem. Porque quando a gente está esperando a semente frutificar, quando a gente está esperando a massa levedar, a gente tem que ter esperança, a gente tem que ter paciência, a gente tem que ter fé, a gente tem que ter confiança de que Deus está fazendo a obra. Gente, quando Deus mandou o maná para Israel, Deus sabia que, Deus determinou que o povo de Israel ia ter que caminhar no deserto por 40 anos, por causa da desobediência. Aí o que Deus fez? Deus fez o seguinte, vou mandar o alimento para vocês, um alimento diário. Todo dia vai vir do céu o maná. Só que é o seguinte, vocês não podem acumular o maná de um dia para o outro. Então o maná que vier para aquele dia, é para aquele dia. Se você acumular para o dia seguinte, aquilo vai embolorar. E sabe o que alguns israelitas fizeram? Quando o maná começou a vir, eles escolheram o maná e alguns
pegaram mais do que deviam, e aquele algo mais embolorou no dia seguinte, não conseguiram comer. Sabe por que Deus fez isso? Para que o povo aprendesse a confiar no Senhor, para que o povo aprendesse que aquela porção diária ia acabar naquele dia, mas que no dia seguinte Deus ia continuar provendo. Então pegar algo além daquilo que era necessário era uma maneira de dizer para Deus: Deus, não estou confiando na tua promessa, eu não estou confiando na tua provisão, eu não acredito, vai que Deus não cumpra a sua promessa. Ah, você não está crendo? Então o maná vai embolorar. Então Deus, gente, Ele nos ensina a confiar nele. Ele não vai deixar faltar, Ele não vai deixar a gente na mão. Ele sabe cuidar de nós, gente. Deus sabe cuidar. E Ele quer que a gente aprenda a descansar nele, a confiar nele. Coloque a sua vida diante do Senhor. Ele ama você. Ele morreu por você, Ele vive por você, Ele ressuscitou por você. Senhor nosso Deus, nosso amado e bendito Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que nos orienta, que nos ensina, que nos encoraja, que alimenta a nossa fé, que abre os nossos olhos, que nos liberta de todo tipo de ignorância, de fanatismo. Senhor, obrigado pela Tua palavra, pela Tua verdade que nos liberta de tudo aquilo que tenta perverter as nossas mentes e corações. Senhor, obrigado, Jesus. Louvado, exaltado, bendito seja o nome do Senhor. E agora, meu Deus, eu quero unir a minha fé, a fé desses irmãos que estão aqui. Eu quero unir a minha fé a esses homens e mulheres, a todas essas pessoas que aqui estão, que estão colocando diante do Senhor, Pai, as suas lutas, os seus problemas, as suas dificuldades, aquilo que os fazem sofrer, chorar, se angustiar, muitas vezes entrar em desespero, sentir, Senhor, crise de ansiedade muitas vezes, Senhor. E hoje nós aprendemos com o Senhor que nós temos que aprender a esperar, nós temos que aprender a confiar, de que o Senhor está trabalhando naquele grão que foi plantado na terra e nós não estamos enxergando. Nós temos que aprender a confiar de que aquele fermento misturado à farinha, que nós não enxergamos, não reconhecemos mais o fermento, mas ele está ali. O grão, Senhor, o fermento, o grão e o fermento, Senhor, são as nossas orações, são os nossos clamores, é a nossa vida, é a nossa obediência, é a nossa vida consagrada ao Senhor, é a nossa intimidade com o Senhor, é o nosso caminhar contigo, é a jornada que fazemos com o Senhor diariamente. São os nossos grãos, são os nossos fermentos. E não podemos achar, meu Pai, que tudo isso é em vão, que nada está acontecendo, porque sim, é verdade, o Senhor está ouvindo as nossas orações, o Senhor está ouvindo as nossas súplicas, o Senhor está contando e enxugando as nossas lágrimas, o Senhor está nos sustentando, como o Senhor neste momento está ouvindo agora a oração, o clamor, a súplica desta pessoa, deste homem, desta mulher, deste casal, desta família. Oh meu Deus, em nome de Jesus, nós cremos no Teu poder, nós cremos no Teu cuidado, nós cremos nas Tuas promessas, nós cremos na Tua provisão, nós cremos no Senhor, aleluia. Nós sabemos que podemos confiar em Ti, Senhor. Muitas vezes o Senhor trabalha no silêncio, nós não estamos vendo, não estamos enxergando, a nossa percepção humana, Senhor, ela é falha, e então nós entramos com a fé, agimos pela fé, porque ainda que os nossos olhos não vejam, ainda que as nossas emoções nos enganem, nós cremos no Senhor, nós cremos em Ti, nós cremos em Ti, nós cremos em Ti. Continue aqui na frente, vamos adorar ao Senhor de todo o nosso coração.